Meus caros amigos, há uns 3 anos eu tive que dirigir de São Paulo até uma cidade no interior de Minas chamada Careaçu. Uma cidade que fica a mais ou menos 200 quilômetros de distância. Nessa época, eu trabalhava como ajudante geral em uma funerária e tive que levar uma caixa misteriosa para um determinado endereço até as 22 horas do mesmo dia. O problema é que quando o patrão me mandou fazer isso, já eram quase 17 horas. Perguntei antes o que havia naquela caixa, e meu chefe disse que não sabia, mas que uma mulher muito esquisita tinha pago muito bem para que aquela caixa fosse enviada por nós até seu destino lá em Minas, e que de maneira alguma fosse aberta por ninguém. Inclusive, possuía um tipo de lacre com cadeado e tudo. Era uma caixa preta, de metal. Eu cheguei a pensar, por que ela simplesmente não enviou aquilo pelo correio, sei lá. Mas acontece que meu chefe, sabendo que eu poderia questionar, me ofereceu R$1.000, calando-me então de qualquer pergunta ou desculpa para não ir. Pense bem, R$1.000 só para entregar uma caixa? Tranquilo. Liguei para minha casa, avisei minha mulher e caí na estrada. A noite ia chegando e eu já estava cansado, afinal eu já tinha trabalhado o dia inteiro, mas essa hora extra ia valer a pena. Bem, era o que eu achava. Quando já tinha rodado uns 100 quilômetros, surgiu alguém na estrada pedindo carona. Era um velhinho, então nem pensei 2 vezes e parei. "Para onde o senhor está indo?" perguntei. Ele respondeu que iria para Belo Horizonte. Eu disse que não iria exatamente para lá, mas eu poderia deixá-lo um pouco mais adiante. Então ele disse que não havia problema. Era umas 19 horas e perguntei para o velho, que se chamava Almiro, se ele sabia do endereço que eu procurava. Ele afirmou conhecer um atalho e, meus amigos, se eu soubesse o que estava por vir, eu nunca teria dado carona para aquela pessoa. Quando ele começou a me guiar pelas quebradas no meio das matas, percebi que depois de um tempo, talvez eu não conseguisse mais voltar sozinho, e disse isso para ele que, com um sorriso sarcástico, respondeu-me que eu nem iria mais voltar, então não deveria me preocupar com isso. Na hora, parei o carro e mandei-o sair. E foi nesse momento que descobri que já tinha chegado ao destino, um cemitério. Sem que eu tivesse comentado sobre a caixa que estava no porta-malas, ele disse: "Você tem algo para mim, não é?" Fiquei pasmo, porque não tenho a ideia de como ele tinha descoberto sobre a caixa. Peguei meu celular, mas ele não dava sinal. Ele segurou meu braço e disse para entregar a caixa. Tenho que admitir, o lugar era assustador, e eu estava com vontade de agredir aquele velho, pois, num primeiro momento, pensei que se tratava de um assalto. Mas me controlei, e apenas o empurrei para fora do carro, e ele acabou caindo no chão, e correu para dentro do cemitério, que parecia deserto. Aproximei-me e percebi que realmente não tinha mais ninguém naquele lugar. Comecei a ouvir muitos barulhos estranhos que vinham de lá de dentro. Então eu realmente comecei a ficar assustado. Fui até o porta-malas e atirei a maldita caixa contra o portão do cemitério. Um portão que estava apodrecendo de tanta ferrugem. Acreditem se quiser, mas quando a caixa bateu no velho portão, acabou rompendo o lacre e estourou, mostrando que dentro daquela caixa havia um crânio humano. Aí foi a gota d'água. Corri para dentro do meu carro e saí cantando o pneu furiosamente. Até hoje, quando me lembro do meu desespero para fugir daquele lugar, me causa muita angústia. Não sei como consegui, mas depois de uns 40 minutos, encontrei a estrada novamente e acelerei o carro no limite. Fui para casa com o carro da funerária, e quando amanheceu, mesmo sem ter conseguido dormir, levei o veículo para entregá-lo ao chefe e tomei a decisão de pedir as contas. Quando estacionei o carro e ia saindo, levei um tremendo susto com uma senhora vestida de preto em frente à funerária. Ela perguntou direto, sem ao menos nem se apresentar: "E aí, você entregou a caixa?" Eu nem olhei direito para aquela mulher, que possuía a aparência de pessoa perturbada. Entrei, contei tudo para o meu chefe
inclusive que eu nem queria mais os R$1.000 e que a partir daquele dia eu estava pedindo minhas contas. Quando resolvemos até chamar a polícia, a mulher já tinha sumido. Alguns meses depois, encontrei com a minha cunhada que, coincidentemente, é de Minas Gerais, e ela revelou-me que por lá existe uma espécie de lenda urbana, onde contam que um idoso andarilho foi assassinado na estrada há muitos anos atrás, e que ele havia sido enterrado sem a cabeça, pois essa nunca havia sido encontrada. Não sei se tudo isso foi uma grande coincidência ou não, mas foi uma experiência assustadora que eu nunca vou esquecê-la por toda a minha vida. Um ano depois. Por coincidência, era mês das bruxas, outubro. Tomei a decisão de que iria em busca de uma resposta para o ocorrido naquele cemitério. Se fosse por curiosidade, eu jamais faria isso, mas não era por esse motivo. O problema era que eu nunca mais tinha conseguido dormir bem, e sempre acordava no meio da madrugada, para ser mais específico, exatamente às 3 da manhã. Eu acordava sempre no meio de um pesadelo, onde eu estava correndo sozinho no meio de uma estrada deserta, em direção àquele cemitério. E na hora de entrar, surgiam espíritos fantasmagóricos assustadores que impediam a minha entrada e me arrastavam para bem longe, enquanto uma voz distante citava meu nome pedindo socorro. Era um pedido de agonia e dor. Às 3 horas da manhã exatamente, eu acordava suando frio e sempre conseguia ouvir uma voz bem de longe que era a mesma voz do pesadelo. Quando visitei um padre, ele me explicou assuntos como purgatório, espíritos e etc. Me cansei daqueles pesadelos. Expliquei para minha esposa, que também estava ficando assustada com tudo aquilo, e disse que iria pegar o carro, dirigir até aquele cemitério e descobrir o que realmente aconteceu. Ironicamente, peguei a estrada no dia 31 de outubro. Chovia muito naquela tarde e tive que reduzir a velocidade para menos de 80 km por hora. Eu não lembrava exatamente o caminho, mas estava disposto a fazer o necessário para encontrar aquele cemitério. Estava determinado. Com muita dificuldade embaixo daquela chuva e enfrentando ruas esburacadas, acabei encontrando aquele terrível cemitério. O lugar era realmente isolado e parecia não ter ninguém por perto, e aparentemente estava abandonado. Entrei e comecei a andar por lá. Como era previsto, meu celular não dava nenhum sinal. Andei por entre os túmulos, observando os detalhes dos falecidos, quando percebi que não havia nenhum morto recente e que a data mais próxima de óbito que encontrei foi a do ano de 1966. Ao longe, avistei uma mulher vestida totalmente de preto, e era exatamente aquela mesma mulher que entregou a caixa na funerária. Ela estava em frente a um túmulo, de cabeça baixa. Comecei a me aproximar, e quando ela percebeu que eu estava chegando, olhou-me de lado e subitamente seguiu caminhando adiante. Em cima do túmulo em que ela estava à frente, se encontrava aquela mesma caixa preta. O mais estranho é que eu estava perto, mas ela dava passos muito mais rápidos que os meus, e por mais que eu tentasse, parecia que eu nunca ia conseguir alcançá-la. A distância aumentou, e numa curva por entre os matos muito altos, que não eram podados há muitos anos, a mulher misteriosamente sumiu. Cansei-me bastante, porém quando me virei, tomei o maior susto da minha vida. Aquela mulher surgiu bem na minha frente, e tamanho foi o susto que caí para trás. E ela disse com muita raiva: "O que você faz aqui?" Eu acabei desabafando tudo com ela. Disse sobre os pesadelos, perguntei sobre a caixa e qual era o motivo daquilo tudo. Ela me afirmou que o crânio na caixa era de uma pessoa ali que estava enterrada e que aquele espírito nunca iria ficar em paz enquanto seu crânio não fosse enterrado junto ao corpo. O problema é que a pessoa que estava em posse do crânio acabou utilizando-o numa oferenda maldita, e a magia negra envolvida em tudo isso era uma das piores que já se ouviu falar. Era tão forte que não daria descanso à pobre alma do Sr. Almiro, se não fosse por ela intervir nisso. E para acabar de vez, ela precisava enterrar o crânio junto ao corpo. Perguntei por que ela mesma não fez isso. Ela disse que eu iria entender depois,
mas que eu precisava imediatamente enterrar o crânio ou algo muito ruim poderia acontecer comigo. Quando fui em direção à caixa, aquele mesmo espírito dos meus pesadelos surgiu. Era em forma de um pequeno tornado escuro e possuía olhos vermelhos e com um cheiro muito forte. Comecei a rezar o Pai Nosso, fechei os olhos e disse em voz alta: "Vá embora, em nome de Jesus, eu não tenho medo e vou acabar com tudo isso." Peguei a caixa, coloquei-a no chão e dei um fortíssimo chute no portãozinho do túmulo, que já estava bastante enferrujado. Entrei de uma só vez e, sem pensar, coloquei o crânio bem no fundo. Parecia haver 2 caixões enterrados ali, mas rapidamente subi, mas acabei escorregando no barro que cercava aquele lugar. E cortei a minha perna profundamente em um pedaço de ferro enferrujado. Quando subi novamente, não havia mais ninguém e, de repente, a chuva parou. Cortei um pedaço da minha camisa e amarrei na ferida. Quando prestei atenção na lápide do túmulo onde ficavam os nomes dos mortos, tive uma assustadora e inexplicável revelação. Lá estavam as fotos do velho e de sua esposa. E adivinha quem era a esposa do velho? A mesma mulher de preto. E ambos faleceram há muitos anos. Só tive tempo de dizer: "Descansem em paz." Já estava anoitecendo e eu precisava ir embora. Apressei-me com passos largos. Eu estava totalmente sujo e com um baita ferimento na perna. Aquele cemitério tinha uma presença muito forte e dava muitos calafrios. Consegui sair de lá, e quando peguei a estrada, tenho certeza de que vi em meu retrovisor um casal bem distante, de mãos dadas, indo em direção contrária. Acredito que foi um sinal, e desde esse dia, nunca mais eu tive nenhum pesadelo.